Olá, meu nome é Gisele Dalzotto, eu sou terapeuta ayurvédica e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre constituições físicas, Vata, Pitta e Kapha. Eu vejo que vocês têm um desejo muito grande de saber qual é a constituição de vocês e, de fato, isso realmente é muito importante. É uma forma de autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe lidar com a gente mesmo. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ver o outro da forma que ele realmente é. Então a gente consegue mais facilmente entender o outro e respeitar as diferenças que nós temos. Então vamos lá. No universo a gente tem 5 elementos. Esses elementos são éter, ar, fogo, água e terra. É muito importante que a gente entenda que no Ayurveda, uma palavrinha, ela tem um sentido muito amplo. Algumas pessoas acham que isso soa engraçado, né? Então eu sou formada de éter, ar, fogo, água e terra. Agora eu sou formada disso aqui. E a pessoa acha isso engraçado. Mas é porque a gente tem uma visão muito pequena do que realmente significa éter, ar, fogo, água e terra. Éter, por exemplo, é o espaço vazio onde tudo pode ser criado. Então, nós, nosso corpo, temos esse espaço. É por isso que a gente consegue criar, ter criatividade. É por isso que algumas pessoas fazem formações ósseas em lugares que não era para ter, ou massas, né? Miomas, onde não era para ter. Porque tudo pode ser criado, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E o ar não é só esse ar da forma que a gente conhece, mas espaço vazio praticamente não existe, né? Tudo que estiver vazio vai ser preenchido por ar. Então, tudo que o ar representa não é só esse ar que a gente conhece, mas o ar tem características de ser leve, de ter movimento, de ser frio. Então, sempre que a gente observar essas características, significa que o elemento ar está presente ali. O fogo tem uma característica muito forte e diferente dos outros de ser quente. Então, sempre que houver calor, é o elemento fogo. Segundo o Ayurveda, é o elemento fogo que está presente ali. Então, não necessariamente é o fogo da forma que a gente conhece, mas tudo aquilo que provoca calor, que provoca digestão, para o Ayurveda é chamado de fogo, né? Então, é legal que vocês entendam dessa forma, de uma forma com a mente bem aberta, bem ampliada, e não com a mente pequenininha, enxergando só a palavrinha. No Ayurveda sempre vai ser só uma palavrinha, mas ela tem um sentido muito amplo, sempre. Então, na natureza, a gente tem algumas coisas que são combinações desses elementos. Não necessariamente na natureza, para formar algo precisa ter todos esses elementos. Mas o ser humano tem a característica de ter todos esses elementos na sua formação. Então, o ser humano tem todos os elementos, tá? E o que nos diferencia são as quantidades de cada um desses elementos. Porém, de uma pessoa para outra, existem milésimos de diferença de um elemento para o outro. E não tem nenhuma pessoa que tenha exatamente as mesmas quantidades de todos esses elementos. Não existe nenhum ser no mundo, nenhum ser humano que tenha a mesma quantidade idêntica de éter, de ar, de fogo, de água e terra. Eu tenho uma quantidade e a outra pessoa tem exatamente a mesma quantidade. Isso não existe. Por isso que nós somos seres únicos. É isso que nos diferencia. Por mais que
uma pessoa seja vata e outra também vata, elas não são iguais, né? Os milésimos de diferenças de cada elemento que compõe aquela pessoa é que vão diferenciar uma pessoa da outra. Então, quando eu tenho éter e ar predominando no meu corpo, eu vou dizer que eu tenho uma constituição predominantemente vata, tá? Quando eu tenho fogo e água no meu corpo predominando, eu tenho tudo, mas o que eu mais tenho é o elemento fogo, é as características do fogo. Então eu vou dizer que eu tenho uma constituição predominantemente pita. E quando eu tenho todos esses elementos, mas eu tenho muito mais de terra e de água, eu vou dizer que a minha constituição é predominantemente Kapha. Mas pode acontecer que eu tenho muito de éter, muito de ar, muito de fogo e um pouquinho de água. Então, eu vou ser uma pessoa Vata Pitta. Ou pode ser que eu tenho muito de fogo, muito de água, muito de terra. Eu vou ser uma Pitta Kapha. Ou então, eu tenho muito de éter, muito de ar, muito de água e muito de terra. Então, eu vou ser uma pessoa Vata Kapha, tá? Então, a gente vê as características desses elementos, vê o que mais apresenta naquela pessoa e a gente consegue compreender qual que é a constituição dominante nessa pessoa. E também pode acontecer ainda que eu tenha porções muito parecidas de éter, de ar, de fogo, de água e terra. Muito parecidas, muito semelhantes, não tem uma que realmente sobressai. Então eu vou dizer que eu sou uma pessoa tridosha, que é Vata, Pitta, Kapha. Tá? Então acho que ficou claro, né, que a gente tem todos os elementos e a gente tem, se a gente tem todos esses elementos, isso significa que a gente tem Vata, a gente tem Pitta e a gente tem Kapha no nosso corpo, atuando o tempo todo. Não é porque eu sou constituição Vata, por exemplo, que só o Vata atua em mim. Não. Todos esses elementos se combinam, eles têm funções dentro do nosso organismo, então a gente tem todos os doshas agindo. O que faz com que, mesmo eu sendo Vata, pode ser que meu Pitta ou meu Kapha desequilibre. Eu tô supondo, tá, gente? Não que o meu dosha seja Vata. Mas se eu sou Vata, pode ser que Pitta e pode ser que Kapha desequilibre. Não necessariamente porque eu sou Vata, só Vata desequilibra. Eu vejo que muitas pessoas veem, eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa agitada, então eu sou Vata. Isso é um desequilíbrio. A pessoa mesmo sendo Kapha, devido a excesso de estímulo, de repente devido à alimentação, ao estilo de vida, ela pode estar com esse Vata aqui desequilibrado sim. Da mesma forma, uma pessoa que é Vata, que tende a ser uma pessoa magrinha, com dificuldade de ganhar peso, pode ficar obesa. Pode ficar com o Kapha totalmente desequilibrado, ganhar muito peso. Pro Vata não é uma questão, de desequilíbrio mesmo, não é da constituição, né, ter mais peso. Então, significa que o Vata desequilibrou e ganhou muito peso e pode até se tornar obeso, mesmo sendo Vata, tá? Vamos entender as funções dos doshas no nosso corpo. O Vata, por ele ter éter e ar, ele tem a função de movimento. Então, tudo que movimenta no nosso organismo é o Vata que promove. Quando a gente pisca os olhos, é o Vata que promove o movimento. Quando a gente está pensando uma coisa e muda de pensamento, é o Vata que faz isso. Quando a gente não consegue se concentrar, né? Porque a gente está pensando muita coisa, é porque nosso Vata está aumentado. É o Vata que está promovendo isso. Quando a gente elimina menstruação, urina, fezes, é o Vata que promove essa descida, esse movimento. Então, tudo que tem movimento no nosso organismo é o Vata que promove. O Pitta
ele é o dosha do metabolismo e da digestão, né? São coisas semelhantes, quase sinônimos, né? Então, o metabolismo, não só o nosso metabolismo aqui, o que a gente chama de Agni, né, que é o fogo digestivo, mas também isso, o quanto a gente consegue digerir os alimentos depende do nosso vata, do nosso pitta estar em equilíbrio. E não só isso, mas também todas as nossas células, elas têm um metabolismo delas, e é o pitta quem faz esse metabolismo da digestão, metabolismo celular, tudo que envolva metabolismo é o pitta que faz. E no caso da nossa mente, o pitta é responsável pela forma que a gente digere os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a forma como que a gente lida com as nossas emoções e os nossos pensamentos e as nossas memórias, a forma que a gente lida, a forma que a gente digere. E o kapha, ele tem a função de coesão e estrutura, né? São um pouco sinônimos nesse caso. Então, o kapha é que vai permitir que a gente tenha uma forma, né? É o kapha que permite que a gente tenha uma estrutura definida, porque é ele que faz com que as células fiquem unidas. Se a gente não tivesse o kapha, né, que é água e terra, que juntos aqui eles formam uma lama que é facilmente moldável, mas se a gente fosse só éter, ar e fogo, a gente não teria uma forma, né? Porque eles não tem forma, o fogo ele não tem uma forma definida, ele muda ali o tempo todo, né? Então a água tem um pouco uma película, né? Ela de certa forma tem um pouco de forma. E a terra também. E os dois juntos têm facilmente uma forma moldável. Né? Então, é só porque a gente tem kapha no nosso organismo que a gente tem uma estrutura definida. Vamos... outra coisa. Quando a gente é vata, pitta ou kapha, a nossa mente, ela tem tendências. Deixa eu só voltar aqui. O kapha, na questão da mente, é o que nos dá foco, é o que nos dá concentração, é o que dá aterramento. É o que nos dá aterramento, né? Então, é o kapha que promove esse tipo de pensamento. Quando a gente tá muito voando, a gente quer focar, a gente quer aterrar, a gente quer estar no presente. É o kapha que permite que a gente tenha esse tipo de conexão, de firmeza ali, né? Para se concentrar, para se posicionar. Então, é o kapha que permite isso na mente. A gente tem tendências, né, na mente aqui do vata, por exemplo, por ele ter aqui uma quantidade de éter grande, né, o espaço vazio onde tudo pode ser criado, o vata, por exemplo, ele tende a ser muito criativo. Então, na parte mental, aí a gente também tem tendências do vata, do pitta, do kapha, mas hoje a gente vai falar sobre as constituições físicas, não mentais. Por quê? Porque a mente ela é mais facilmente trabalhada, né? Embora é um desafio, mas ela pode mais facilmente ser moldada. Isso é mais provável de mudar do que a nossa estrutura física. A estrutura física é mais fiel ao nosso dosha, né? A gente observando assim as estruturas físicas, é mais provável que a gente identifique o nosso verdadeiro dosha do que observando a mente. A mente ela pode variar conforme no estilo de vida, alimentação, como que você nutre a tua mente, né? Que tipo de coisas que você gosta de ler, de ouvir. Então, tudo isso vai influenciar no seu comportamento da sua mente. E a mente também tem uma classificação que, além de ter a questão dos doshas, tem sattvas, rajas e tamas, que também é uma coisa hereditária e pode ser trabalhada com alimentação. Mas, primeiramente, essa questão de sattva, rajas e tamas, ela já é hereditária. A pessoa já tem tendências, tá?
Então, a mente não vai entrar hoje na nossa aula porque tem toda essa questão. Se vocês se interessarem, vocês podem deixar nos comentários, eu vou fazer uma aula sobre mente para vocês entenderem totalmente essa questão da mente. Tá bom? Então, vamos para constituições físicas. Gente, eu não sou desenhista, não fiquem rindo do meu desenho, mas eu tô me esforçando, então considere isso para que fique de uma forma bem didática para vocês, tá? Então, eu não vou ficar rindo do meu desenho. Eu vou fazer 3 bonequinhas, representando aqui o Vata, Pitta e Kapha. Então, eu vou começar pelo rosto. O rosto da pessoa de Vata, ele tende a ser um rosto mais fino, um rosto menor. O rosto da pessoa Pitta, ele tende a ser um pouco maior, tá? E tem uma certa tendência aí de ser um rosto um pouco mais quadrado, assim, com os ângulos mais marcados. Tem uma tendência a ter. Não é via de regra, mas tem uma tendência. E o Kapha tende a ter um rosto maior e mais redondinho, tá? Um rostinho grande e mais redondinho. Mas é uma tendência, né? Outra coisa que é legal falar para vocês, que as nossas constituições, elas são hereditárias. Então, se você está em dúvida, você também pode observar as constituições físicas dos seus pais. Isso vai te ajudar a dar uma clareada, assim. O Vata, a pessoa Vata, ela tende a ter um cabelo fino. E esse cabelo tende a ser ondulado, tá? A pessoa Vata, ela tende a ter um cabelo assim com movimento, né? Ele é um cabelo que não é um cabelo assim estruturado, ele é um cabelo mais bagunçado, por isso que ele já tem essa tendência em ser ondulado, que ele é um cabelo mais bagunçado, um cabelo mais movimento, é um cabelo que facilmente pode ser modelado, fazer babyliss, é um cabelo que vai segurar, né? Porque ele tem essa tendência de ter assim um movimento mesmo. As pessoas de constituição Vata normalmente têm bastante cabelo, porém o cabelo é fino, tá? Um cabelo bem fininho, que embaraça bastante, ressecado. Então, esse é o cabelo do Vata. A pessoa Pitta, ela tende a ter um cabelo fino e ela tende a ter pouco cabelo, tá? A pessoa Pitta, ela normalmente tem um cabelo ralo. Pode até ser um cabelo longo. Eu acredito que a Débora Seco seja de constituição Pitta e ela teve um cabelo bem longo, né? Mas a gente vê que era um cabelo ralo, era pouco cabelo. Então, o Pitta, ele tem essa questão de ter mesmo pouco cabelo. Se a pessoa tem bastante cabelo, provavelmente ou ela Vata ou ela Kapha. Se você vê que é um cabelinho ralo, pouquinho cabelo, provavelmente ela Pitta. O Pitta também tem uma característica em relação ao cabelo, que é de embranquecer precocemente o cabelo e o cabelo cai precocemente também. A pessoa não fica careca nem com falha, não necessariamente, tá? Ela fica com cabelo uniforme, porém um cabelo bem escasso. Isso é normal da constituição Pitta. Quando a pessoa realmente tem queda de cabelo, a pessoa faz falha, assim, tem uma queda drástica, cai bastante cabelo num período determinado, isso é um desequilíbrio de Vata, são coisas diferentes.
O Pita não, ele vai perdendo cabelo aos poucos, não tem uma queda drástica. É uma coisa que vai ser natural da constituição dele, que vai acontecer com o passar do tempo, não de uma forma perceptível, mas quanto mais assim, o Pita envelhece, mais ralo, menos cabelo o Pita vai ter, tá bom? O Cafa tem um cabelo grosso. Ai, tá falhando a minha. O Cafa tem um cabelo grosso. Tem bastante cabelo. A pessoa que mais tem cabelo é a pessoa de constituição Cafa. E uma característica aqui do cabelo do Cafa é que as meninas que têm essa característica de constituição Cafa vão me entender. Porque a pessoa faz babyliss e dá algum tempinho, o babyliss já caiu e tá todo liso de novo. Por quê? Porque o cabelo do Cafa ele é muito coeso, né? Vocês viram que a função do Cafa é coesão. Ele é muito unido, ele é muito junto, ele é muito alinhado, né? Ele tem muita estrutura, ele não tem movimento, não é, né? Não tem movimento. Então ele é muito coeso, ele é muito alinhado. É difícil dar um movimento pro cabelo do Cafa. Por mais que você faça uma modelagem lá, não vai durar muito tempo. Ela vai tender a ficar lisão, unido, alinhado, que eu particularmente acho maravilhoso. Não é minha realidade, mas eu acho esse cabelo maravilhoso. O Vata, a pessoa Vata tem uma testa pequena. Então eu vou diminuir aqui, fazendo um cabelinho na testa aqui do Vata. A pessoa Pita já tem uma testa intermediária, né? E a pessoa Cafa tem uma testa bem avantajada. Normalmente aqui a pessoa tem isso aqui bem definido, tá? O cabelo não vem pra frente, né? Como o meu, ele é bem alinhado aqui, liso, né? Então essa é uma característica da testa. Observando a testa do Cafa, ela é grande, ela é larga, ela vai, né, até uma quantidade, porque ela não tem isso aqui é perfeitinho, bem alinhado, né, então isso é a testa do Cafa. Outra questão do Pita é que aqui, ó, ele tende a formar entradas, com o passar dos anos, o Pita tende a ter entradinha aqui na lateral da testa, tá, então também é uma característica da testa do Pita. As sobrancelhas do Vata, as sobrancelhas são escassas. As sobrancelhas do Pita são um pouquinho mais volumosas. Pouca coisa, também é bem fininha a sobrancelha do Pita. E a sobrancelha do Cafa é aquela sobrancelha com os fios grossos, né? Uma sobrancelha bem volumosa. Então, né, testa pequena, testa média, testa grande. Os olhos do Vata são olhos pequenininhos. Isso é uma característica bem fiel do Vata. Se vocês observarem olhos pequenos, gente, a pessoa é Vata, com certeza. Ela pode não ser Vata pura, mas ela tem um Vata importante ali, né? O Pita tem os olhos médios. E o Cafa tem aquele olhão grandão. Uma característica também do olho do Pita é que ele é um olhar
aquele olhar 43, sabe? Ele é um olhar penetrante, ele é um olhar brilhante, ele é um olhar, assim, o Pita sempre quer conquistar alguma coisa ou alguém, né? Então, ele tem aquele olhar diferenciado, sabe? Aquele olhar que tem uma presença. Isso é o olhar do Pita. O Vata tem um olhar inquieto, né? Porque o Vata é agitado, então ficar olhando pra lá pra cá é uma característica do Vata. E o Kapha tem aquele olhar sereno, aquele olhar que transmite paz. Isso é uma característica do Kapha. O Vata tem cílios escassos. Pitta tem cílios moderados, né? E o Kapha tem aquele cilião maravilhoso. Kapha tem aqueles cílios, que é o sonho de toda mulher, só o Kapha, só a pessoa que é Kapha tem, tá? Inclusive, gente, é sempre assim. Quando a gente vai analisar coisinha por coisinha dentro da pessoa, né? Quando a gente vai analisar cabelo, testa, sobrancelha, olho, item por item, digamos assim, sempre vai ser Vata escasso, Pitta intermediário, Kapha bastante quantidade. Agora me fugiu a palavra. Abundante. Kapha é abundante, tá? Sempre assim. Então, o narizinho do Vata é um narizinho escasso de carne. Vocês conseguem me entender? É aquele nariz seco que você vê e praticamente é só cartilagem. Nem mexer, mexe direito. Tipo o meu, né? Nem mexer, mexe direito. Ele quase não tem carne e ele é um nariz bem, assim, duro, cartilaginoso. Você vê que é um nariz seco. Sabe o nariz da Gisele Bündchen? Reparem, peguem uma foto, reparem. Ou eu tenho uma foto lá no feed falando sobre Vata, que tá ela. Reparem no nariz, ele é um nariz seco. Quando vocês acabarem de ver esse vídeo, voltem lá nas características, né, que eu usei como modelo, a Gisele, a Débora Seco e a Paula Oliveira. E comecem a analisar as características delas. Vejam as diferenças para vocês começarem a entender. Observem vocês e observem outras pessoas também, para vocês verem essa diferença. Porque tudo é relativo, né? Se você ver só a tua testa, talvez você ache que a tua testa é grande. Mas se você pegar e ver a testa de uma pessoa que realmente é Kapha, que tem uma testa maior, você vai ver a diferença de uma testa grande do Pitta, por exemplo, para uma testa grande do Kapha, tá? Então não observem só vocês, mas observem outras pessoas. Então o narizinho do Vata, né, tende a ser escasso de carne. O Pitta já tende a ter um narizinho mais intermediário. E a pessoa Kapha tem aquele nariz bem cheinho de carne, sabe? Aquele nariz que você mexe, o nariz é molinho, é cheio de carninha mesmo, assim, ele é móvel. Olha aqui, ó, o meu, ele quase não mexe, tá vendo? O nariz do Kapha, você mexe bem, porque ele é cheio de carne, ele tem a estrutura cartilaginosa, mas eu não sei, tem uma abundância de carne ali que ele fica totalmente macio, molinho. A boquinha do Vata é uma boquinha pequena e uma boquinha fina. A boquinha do Pitta já é uma boquinha um pouquinho mais avantajada, né? E a boca do Kapha, claro, aquele bocão. Gente, quando eu comecei, né, a estudar Ayurveda nas aulas, todo mundo, né, na vida quer ser uma Gisele Bündchen, quer ser Vata, né? Todo mundo quer ser uma Gérrima. Mas quando a gente começa a analisar como que é o Vata, o Pitta e o Kapha, todo mundo quer ser Kapha, né? Porque quer pôr mega hair, quer pôr cílios, quer pôr preenchimento labial, todo mundo quer ficar Kapha, bem na verdade. Então, é muito engraçado isso.
E o Kapha, ele tem várias qualidades. Se você é Kapha, e muita gente que é Kapha não gosta da sua própria constituição, né? Porque tem uma tendência realmente a ganhar peso com facilidade. Mas se veja por esse outro ângulo. Todo mundo, na verdade, quer ser Kapha. Vamos lá para o pescoço. O Vata, até exagerei aqui, fiz uma girafinha, né? Mas a pessoa que é Vata, ela tem um pescoço bem notável. Ela realmente tem um pescoço, tá? Vou deixar aqui para vocês poderem reparar um pouco e ir observando. Então, a pessoa que é Vata, ela tem um pescoço bem observável. A pessoa Pitta, ela tem um pescoço médio, né? Não tão grande, assim, não tão comprido quanto o do Vata, mas ela tem um pescoço ali considerável. A pessoa Kapha, muitas vezes, não é via de regra, mas muitas vezes ela mal tem pescoço. É um pescoço curtinho. E às vezes, se você reparar, tem pessoa que não tem pescoço. Você não enxerga o pescoço, já emenda daqui ao rosto, você já começa a ver o ombro. Você praticamente não vê o pescoço, tá? Então, é normal da pessoa Kapha. Ou ela tem um pescoço curtinho, ou às vezes nem é um pescoço que aparece. Às vezes já vem o corpo meio que emendando. A pessoa que é Vata, ela tem esses ossinhos aqui bem aparentes. Não sei se vai dar pra ver, né? Mas eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer. Ela tem todos esses ossos aqui bem aparentes, tá? Esses ossos aqui, quando a pessoa aparece bem, isso aí é com certeza uma característica de Kapha, de Vata, desculpa. A pessoa Pitta, ela não tem. Estranhamente, a pessoa Pitta, ela não tem isso tão aparente, tá? A característica de aparecer os ossos é uma característica do Vata, o Pitta não. E a pessoa Kapha muito menos, né? A pessoa Kapha não tem esses ossinhos aparecendo mesmo. Isso aqui já une aqui, não é uma coisa separada assim, pescoço e aqui essa divisão, não, já vai emendando tudo. Justamente por essa coesão, né? A pessoa Vata, ela tem os ombros não tem os ombros largos, tá? Ela tem os ombros menorzinhos, uma estrutura menor. Então, eu vou fazer aqui um ombro pequeno. A pessoa Pitta é intermediário. Só que assim, o Pitta, se você reparar, para a estrutura dele, em relação ao quadril, os ombros até que são largos. Que o Vata não, aqui ele é mais estreito, em comparação aqui talvez seja até o mesmo tamanho, tá? Hoje eu tô com uma roupa muito larguinha, não dá pra vocês verem. Mas se você ver o ombro e o quadril do Vata, ele é muito aproximado. Já o Pitta, apesar de ele ter um ombro mediano, aqui o ombro dele tende a ser mais largo que o próprio quadril. É o meu caso, meu ombro não parece, mas ele é um ombro aqui, ó, mais largo que o meu quadril, tá? E o Kapha, né, tem um ombro bem largo mesmo. Então, a pessoa Kapha tem um ombro largo. Vamos pro braço. O braço do Vata é um braço bem longo. O braço do Pitta é um braço intermediário. O braço do Pitta é um braço intermediário. E o braço do Kapha é um braço mais curto. Só que isso, gente, é relativamente também. Eu já vou explicar isso pra vocês. Em relação ao corpo da pessoa, tá? O Vata tem um braço longo. O meu braço realmente é bem longo. Ó, o meu joelho tá aqui
E olha meu braço, eu vou descer minha perna pra vocês. Olha aqui, aqui tá o meu quadril. Deixa eu pôr aqui tá o meu quadril. E olha aqui onde que tá minha mão. Ela tá a um palmo aberto, a um palmo não totalmente aberto do meu joelho. É isso aqui do meu joelho, minha mão tá. Então, o meu braço, ele é bem longo, tá? O meu braço, ele é bem longo em relação ao meu corpo. Ó, o meu umbigo tá aqui. Aqui nessa festinha da calça. Olha lá meu braço onde que tá. Então, esse braço curto ou longo, vocês têm que analisar em relação ao tamanho do corpo da pessoa, tá? Não assim, o teu braço com uma outra pessoa. Porque às vezes a pessoa é mais alta que você, né? Então, se ela é mais alta, ela pode ter um braço do mesmo tamanho que o teu. Então, é em relação ao corpo da pessoa. Não compara o teu braço com o braço do outro, entendeu? Então, o Vata tem um braço longo. E as mãos do Vata, os dedos são secos. E são, assim, finos, compridos, tá? São dedos finos, compridos, ossos da mão da pessoa que é Vata, eles são bem aparentes. Então é uma mão bem ossuda, não tem muita carne, é uma mão seca mesmo, com os ossinhos aparecendo, né? Dedos compridos. Olha aqui, todos os ossos aparecendo, isso é uma característica da mão do Vata. A mão do Pitta, ela é uma mão mais intermediária. Né? Uma mão mais intermediária. Mas a característica principal da pessoa que é Pitta é que ela tem a palma da mão rosada. Já estão descobrindo, né, a minha constituição. Deixa nos comentários, quero ver se vocês sabem qual que é a minha constituição. A palma da mão da pessoa Pitta, ela tende a ser rosada, tende a ser avermelhada, que é a característica do fogo, né? Então, essa é a diferença, é uma coisa muito notória. Falar, não, tem um Pitta aí, é a mão rosa. As unhas rosas também, né? Olha, minha mão tá totalmente sem esmalte. Vejam a minha unha bem rosada. Kapha tem aquela mão gostosa, macia, fofinha. Não é uma mão grande, né? Não é uma mão grande. E é uma mão bem fofinha, bem macia. Aquela mão gostosa, sabe? Os braços do Vata são bem finos. Do Pitta, mais intermediário, né? Vocês viram que eu já desenhei. E o Kapha tem um bracinho mais avantajado, né? Uma característica do Pitta é que ele, a parte muscular do Pitta, ela é facilmente definida. Questão de definição, gente. Aquele trincado, aquele músculo desenhado, quem consegue com mais facilidade é o Pitta, tá? A questão muscular aqui do Vata não é o forte, né? A questão forte do Vata são os ossos. A questão forte do Pitta realmente é muscular, assim, que você vê, né, aquele desenho. Quem quer ficar trincado e não é Pitta vai ter que usar outros recursos, né, que não são naturais. E a pessoa Kapha, ela é a mais forte de todas, porém não define o músculo. Por quê? Porque é tudo muito coeso. Aqui você vê a separação do músculo, aqui não. Porque um já emenda com o outro, inclusive, aqui a barriga é tanquinho, né? Do Pitta, por exemplo. No Kapha não faz da mesma forma, não fica aquela definição marcada, fica uma definiçãozinha, mas ela é muito mais sutil. Embora o músculo aqui do Kapha seja muito mais forte. Conseguem entender isso? Se vocês observarem cada vez mais que vocês mais observam, mais claro vai ficando para vocês. Inclusive a questão da pele. O Vata, quando você puxa a pele,
Vem, ó, tô tentando aqui puxar e você vê, né? Mas a do Vata, ela vem muito mais facilmente. A minha pele não é Vata. A do Pita, ela já, quando você puxa, ela vem um pouco mais de pele, tá vendo? Tá vendo um pouco mais aderido, tá vendo? Agora, se você for fazer isso aqui numa pessoa cafa, não vem. Vem já com um pouco assim de carne, sabe? A pele não vem sozinha. Ela vem já com um pouco de carne. Isso aqui já vem um pouco mais grosso. Você não consegue puxar desse jeito. Ela já vem assim, assim, sabe? Você sente uma atração ali, porque é tudo muito coeso. Então, o do Vata é tudo, por ter muito ter ar, é tudo muito solto. Se você puxar, vem. O Pita já é menos, né? Ele já tem um pouco mais de aderência. E o Kapha, gente, é totalmente aderido. Então, você não consegue puxar. A pessoa, assim, é toda unida, toda... Não sei nem explicar. Você não vê o desenho do músculo nitidamente, porque um músculo já emendou no outro, a carne, a pele, é tudo grudado mesmo, tudo unido, tudo junto. Aí a questão do peito eu não vou entrar, tá? A questão de peito é muito... Eu acho que tem muitas características que a gente pode avaliar e a questão do peito não é uma coisa muito clara. Varia com a quantidade de gordura que a pessoa tá, quantidade de gordura corporal. É uma coisa muito variável. Se a pessoa emagrecer, ela pode ficar muito sem peito. Se engordar, pode ficar com bastante peito. Então, vai depender muito. Eu não vou entrar nesse quesito, tá bom? Também pode ter Vata com muito peito, com pouco peito. Kapha com muito peito, com pouco peito. Então, é muito confuso. Eu acho que não é uma coisa que esclarece. Vamos pular essa parte, tá bom? Então, só vou fazer um peito aqui meio padrão para todas. E aqui a gente vai descer para a cintura. Cintura Vata, estilo cintura Gisele Bündchen, né? A pessoa Vata, ela tem dificuldade para ganhar peso. Ela é uma pessoa que tem uma fome muito irregular. Pode ter uma fome de leão, eventualmente, mas a fome do Vata, ela passa com muita facilidade, né? Então, a pessoa, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí fala, agora chegou o iFood. Nossa, já perdi minha fome. É assim, minha fome já passou. Então, a pessoa de Vata, assim, ela come para viver. Ela definitivamente não vive para comer, tá bom? Em equilíbrio, né? O mais próximo o Vata estar em equilíbrio é assim que ele tem a relação com comida. A pessoa Vata pode desenvolver compulsão alimentar e ficar comendo até as paredes. Pode, tá bom? A pessoa Pita, ela é mais retinha. Ela tem aqui a questão muscular, né? Bem definida. Claro, se fizer atividade, né, gente? Mas ela tem uma facilidade de ter a barriguinha trancada. Se é uma pessoa que começa a fazer exercício, logo já define, rápido, assim, sabe? Rapidinho a pessoa já define. Então, tem essa característica. E normalmente tem uma cintura mais reta. É pouco provável, o Pita bem acinturado, tá bom? Uma pessoa Pita bem acinturada. Já a pessoa Kapha, ela tende a ter aquela cinturinha. Embora a pessoa Kapha, ela seja uma pessoa assim mais encorpada, né? Mas ela tem aquela cintura desenhada, aquela cintura perfeita, né? Aquela mulher Kapha que tem cinturinha e bundão. E aqui a pessoa de Vata, eu vou tentar representar aqui, né? Que os braços são longos, vou tentar representar aqui no desenho. E as pernas do Vata são longas, até dá pra gente fazer aqui uma calça curta, porque eu fiz até as pernas relativamente curtas para a realidade da pessoa que é Vata. Mas isso também é relativo, gente, porque a pessoa Vata, ela pode sim ser baixinha, ela pode ser uma pessoa pequenininha. Mas quando você vê a pessoa, o corpo inteiro, você analisa o corpo dela, não comparando com uma mulher de 1,80, olhando o corpo dela, ela pode ser baixinha.
Mas as pernas, em relação ao corpo todo delas, são pernas que são longas. Inclusive, se você ver a pessoa numa foto, você pode ter a impressão que a pessoa é super alta. Aí você vai ver a pessoa um pouquinho. Por quê? Porque ela tem essas pernas bem longas. Isso dá a impressão que a pessoa é alta na foto, entenderam? Então, pode acontecer que a pessoa vata é pequenininha e pode acontecer que é super alta, modelo, né, 1,80, né? Pode ser essas duas opções aqui para a pessoa que é vata. A pessoa pita, não. Eu não vi. Não, olha, eu procurei as famosas. Quem tem meu material sabe, tem várias fotinhas na parte dos doces. A pessoa vata, pita, cafa. Eu coloquei várias fotinhas de pessoas famosas que eu acredito que a constituição delas seja puramente vata, pita ou cafa. E eu cheguei a procurar a altura de cada uma delas. E é ali em torno de 1,50 e alguma coisa, 1,60, não passa de 1,65. Pessoa pita, não passa, é raro. Mulher, homem 1,70 por aí, né? 1,70, 1,80, né? Pro homem, mas não são pessoas altas, definitivamente não são. Uma questão aqui, né? Que o pita, o corpo dele é meio, como que eu vou dizer? As pernas não são tão longas, ele tem um corpo meio simétrico totalmente, assim, se você vê uma foto, dividir aqui no meio, é mais ou menos o mesmo tamanho, sabe? Aqui, a parte daqui com as pernas, é muito semelhante, então você vê nitidamente que as pernas, a sensação que você tem que olhar quando você vê uma foto, ou quando você se olha no espelho, é que as pernas, elas não são longas. Por mais que seja, assim, talvez um pouquinho mais alto, mas as pernas tendem a ser medianas. Não é aquela perninha curta também, tá? Mas é uma perna mediana, mais ou menos do tamanho aqui do tronco da pessoa. As pernas do vata são finas, as pernas do pita são intermediárias, com facilidade de definição, né? Como todo o corpo. O quadril do vata é pequeno, do pita é mediano. Estão vendo, né? Que aqui o quadril do vata é menor, do pita é maior. Mas em relação aos ombros, o ombro do pita é mais largo que o quadril, como eu já tinha falado para vocês. E a pessoa que é cafa, normalmente tem um quadrilzão avantajado, né? E as pernas são largas, grossas. Né? E a pessoa que é cafa, é comum você ver a pessoa cafa com um tronco grande e as pernas curtas, ou ainda pode ter pernas longas também, sim. Tá? Bom, pode ver aí a pessoa cafa nas duas opções. Pernas longas e pernas curtinhas, mas nitidamente curtinhas. Você vê, tronco é bem maior que as pernas. O cava pode ter nessas duas características e também o cava pode ser baixinho ou o cava pode ser altão, aquela pessoa alta e encorpada, né? Então, pode ser nessas duas opções. Os pés, gente, seguem as mesmas características da mão. Aqui o vata tem os dedos finos, os dedos compridos mesmo do pé. E eu ri, gente, porque o meu é super comprido. Eu falo que o meu pé é horrível, parece quase uma mão, porque o dedo é comprido, tá? E assim, com os ossinhos também bem aparentes, um pé seco. O pita tem a planta dos pés vermelha, né, rosada. E o cava tem o pezinho mais fofuchinho. Bom, hoje a nossa aulinha é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, me contem o que vocês acham, se esclareceu, se agora com essa aula vocês conseguiram entender melhor qual é o doce de vocês. E também, se quiserem deixar um palpite, qual é o meu doce, deixem e eu vou confessar para vocês o meu doce amanhã. Combinado? Beijos!